Há 2 anos atrás comecei a ter crises de ansiedade muito fortes por causa do trabalho estressante e da faculdade. Fui procurar um psiquiatra particular que me foi recomendado por uma conhecida e ele parecia super profissional e atencioso. Na primeira consulta ele me ouviu por 1 hora inteira e disse que meu caso era sério, mas que tinha tratamento. Ele receitou um remédio tarja preta para ansiedade e disse que eu precisaria tomar por pelo menos 6 meses até minha ansiedade estabilizar. Comecei a tomar conforme ele mandou e realmente os sintomas melhoraram muito rápido. Eu conseguia dormir melhor e as crises diminuíram bastante. Voltava nele todo mês para renovar a receita porque remédio controlado não pode ser vendido sem. Depois de 6 meses eu disse que queria começar a diminuir a dose porque estava me sentindo bem melhor. Mas ele insistiu que era cedo demais e que eu podia ter uma recaída grave se parasse agora. Confiava totalmente nele, então continuei tomando direitinho. Passou mais 6 meses e eu tentei de novo falar sobre parar, mas ele disse a mesma coisa. Quando completou 1 ano e meio tomando aquele remédio todo dia, eu comecei a perceber que se passasse algumas horas do horário de tomar eu ficava muito irritada e ansiosa. Um final de semana eu esqueci a cartela em casa e viajei. Passei o dia inteiro me sentindo péssima com tremores e suando frio. Liguei desesperada pro psiquiatra e ele disse que eram sintomas de abstinência e que eu era dependente do remédio agora. Fiquei apavorada e perguntei como isso tinha acontecido se eu só tomava a dose que ele receitava. Ele disse friamente que dependência era um efeito colateral esperado desse tipo de medicação, mas que não tinha problema porque bastava continuar tomando. Falou que algumas pessoas precisam tomar a vida inteira e que eu provavelmente seria uma delas. Comecei a pesquisar sobre o remédio na internet e descobri que ele causa dependência química muito forte e que deveria ser usado por no máximo 3 meses em casos extremos. Vi relatos de pessoas que passaram anos tentando largar e sofrendo com abstinência horrível. Percebi que meu psiquiatra tinha me mantido tomando de propósito para garantir que eu continuasse voltando nele todo mês. Procurei outro psiquiatra para segunda opinião e quando contei toda a história dele ele ficou chocado. Disse que aquilo era totalmente antiético e criminoso, que nenhum médico responsável deixaria um paciente tomar aquele remédio específico por tanto tempo. Ele me explicou que tem outros tratamentos muito mais seguros para ansiedade que não causam dependência. Esse novo psiquiatra me ajudou a fazer o desmame do remédio lentamente diminuindo a dose ao longo de meses. Foi o período mais difícil da minha vida porque a abstinência era insuportável. Tinha crises terríveis de ansiedade, insônia, tremores, náuseas, mudanças de humor extremas. Tem dias que eu chorava desesperada sem parar achando que ia enlouquecer. Levou 8 meses inteiros para conseguir parar completamente de tomar aquele remédio maldito. Durante todo esse tempo eu continuava pagando consulta para um novo psiquiatra que realmente estava me ajudando. Quando finalmente consegui ficar sem o remédio foi libertador, mas ao mesmo tempo revoltante. Descobri que o primeiro psiquiatra fazia isso com vários pacientes. Mantinha todo mundo viciado em remédios controlados para garantir consultas mensais eternas. Fiz uma denúncia formal no Conselho Regional de Medicina junto com outros pacientes que descobriram o esquema dele. Ele está respondendo o processo ético agora, mas continua atendendo normalmente enquanto isso. Calculei que gastei mais de 15 mil reais em consultas mensais e remédios caríssimos durante esses 2 anos com aquele médico criminoso. Fora todo o sofrimento psicológico e físico que passei por causa da dependência química que ele criou em mim propositalmente. Minha família diz que eu deveria processar ele judicialmente por danos morais e pedir uma indenização gorda. Mas meu advogado disse que é muito difícil provar que foi intencional e não apenas uma prática médica. Além disso, o processo pode levar anos para ser julgado. Alguns amigos acham que estou exagerando e que talvez o psiquiatra realmente achava que estava me ajudando. Que médicos estudam anos e sabem o que estão fazendo. Isso me deixa mais irritada ainda porque é óbvio que foi proposital. Tem gente que me culpa dizendo que eu deveria ter pesquisado sobre o remédio antes de tomar por tanto tempo. Que fui ingênua demais em confiar cegamente no médico sem questionar nada. Mas como eu ia saber que um profissional com diploma ia me prejudicar de propósito? Até hoje sinto algumas sequelas da dependência. Tenho dificuldade para dormir às vezes e minha ansiedade voltou um pouco, mas estou aprendendo a controlar com terapia e técnicas naturais sem medicação pesada. Eu que tô errada de querer que tirem o CRM dele e que ele seja punido severamente mesmo sabendo que ele tem família para sustentar e que vai perder tudo.